Êxodo capítulo 17. Pode sentar os obreiros. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Quero que você preste muita atenção nessa referência bíblica, que ela nos traz uma revelação muito importante. Diz assim, sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina. Outra tradução, no alto do monte, no cume do monte, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Diga comigo, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Diga comigo, e Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. Por que essa referência, volta no início, nos traz uma revelação muito importante? Porque mostra-nos como funciona o mundo espiritual. Os amalequitas, os israelitas, diga comigo, são o povo de Deus. Os amalequitas são os inimigos. Os inimigos atacaram o povo de Deus. Quando eles foram atacados, Moisés disse a Josué: separa homens e vai à luta. Eu vou subir ao alto do monte, que era a parte espiritual. De lá eu estarei em espírito, em oração. Josué foi para a guerra com o exército. Moisés subiu ao alto do monte e estendia as mãos na direção da guerra. Enquanto ele estava com as mãos erguidas, que representa o espiritual, representa a parte espiritual. Enquanto ele estava com as mãos erguidas, os israelitas, ou seja, o povo de Deus, estavam vencendo a guerra. Quando ele se cansava e abaixava as suas mãos,
os inimigos, os amalequitas, venciam a guerra. Invertia. Isso mostra que o espiritual, você vê que as duas coisas, elas atuam juntas. Um na guerra lá embaixo, o outro na fé, no espírito, na oração lá em cima. Mas não foi o Josué que se cansou. Não foi a parte física que se cansou. Foi a parte espiritual. Não foi a parte física que desfaleceu. Foi espiritual. E quando a parte espiritual se cansou, seus braços se abaixaram, eles começaram a perder a guerra, perder a batalha. Isso nos mostra o porquê vencemos e perdemos aqui. Isso nos traz uma revelação, o porquê muitas pessoas que dizem assim: mas eu sou guerreiro, eu luto, eu trabalho, eu sou batalhador. Perfeito. Só que se a parte espiritual, que é a parte espiritual que vai determinar qual será o resultado, se a parte espiritual não estiver fortalecida, se não estiver ativa, você vai perder a guerra. Você vê que o discernimento de Moisés, o discernimento, olha para mim e presta atenção, tá? Porque depois não adianta você me pedir socorro ou pedir socorro para um pastor que não vai resolver. Aliás, quanto mais você aprender, menos você vai precisar de ajuda, seja minha, seja de pastor, de quem quer que seja. Quanto mais você aprender, mais você vai caminhar sozinho, vai caminhar com as suas próprias pernas, você vai depender de você e vai arrebentar. Mas olha o discernimento. Ele não subiu ao monte sozinho. Ele não confiou, simplesmente. Primeiro, ele seguiu com um discernimento inteligente, que a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. Que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Ele teve o discernimento que a Bíblia diz que se um cair, o outro levanta. Mas ai do que estiver só. Diga essa palavra para mim, comigo. Ai do que estiver só. Nunca confie na sua fé. Simplesmente que você é autossuficiente, que você pode caminhar sozinho. Não. Aliás, você vê que o quanto é importante a pessoa, ela estar num ambiente espiritual, estar na igreja alimentando a sua fé e ouvindo, e muitas vezes as suas mãos é levantada dentro da igreja, você está cansado, está desfalecido, a igreja chega, o obreiro, o pastor, como hoje aqui, né? Sua mão foi levantada. Amém? Então, Moisés cansou. A parte espiritual cansou. Porque a guerra espiritual, ela é mais forte do que a batalha física. Por isso que nós precisamos estar atentos com o espiritual, porque é ele que determina se você vai vencer ou se você vai perder. É o espiritual que determina. Não é o quanto você é capacitado lá fora, o quanto você é guerreiro lá fora, o quanto você é de luta, o quanto você é de guerra. É o quanto você é de oração. É o quanto a sua fé está fortalecida. É o quanto você não desfalece. Você não se cansa espiritualmente. Você não para de buscar, você não cessa. Porque você sabe que lá, enquanto ele estava com as mãos levantadas, o fluxo do poder de Deus emanava das mãos dele em direção à batalha. Ele cansava
Como pode uma coisa dessa aqui, ó? Vem cá, passa por favor. Como pode? Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, volta um. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, diga comigo, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Não é porque você está na igreja, é se você está com as mãos levantadas ou não. Se o teu espiritual está elevado ou não. Não é porque você vem a um culto. Não, é se você está, e digo, quando eu falo isso, entenda bem, viu? Que é necessário que você esteja? É necessário que você esteja. Mas é necessário que você esteja realmente em espírito. Porque o que vai determinar como será a guerra lá, o monte que Moisés estava, era o lugar sagrado. O monte, nessa época, o templo deles eram os lugares altos, eram os lugares sagrados, como hoje o nosso templo é a igreja. Então, enquanto ele estava com as mãos levantadas em direção à guerra, eles estavam vencendo a guerra. Quando ele se cansava, o espiritual se cansava, eles começavam a perder a guerra. Como pode? Eu responderia, você quer me perguntar, bicho, por que eu não estou vencendo ou não? Eu pergunto para você, você está com as mãos levantadas ou as mãos abaixadas? Espiritual está levantado, erguido, fortalecido, ou espiritual está cansado? Ou está no vigor? Está na força, está na fé? Quando perceberam que Moisés realmente estava desfalecido, então ele levou dois, Arão e Hur, tomaram uma atitude inteligente. Colocaram uma pedra debaixo de Moisés, Moisés se assentou à pedra, um segurou num braço, o outro segurou no outro braço, e seguraram os seus braços levantados até terminar, até vencer aquela guerra, até destruir completamente aqueles inimigos. Não abaixaram os braços de Moisés enquanto nós precisamos estar atentos. O que é essa pedra? O que eu preciso fazer? Que atitude eu preciso tomar? O que eu preciso fazer? Porque você vê que mesmo cansado não saiu da posição. Mesmo cansado, permaneceram na posição. E fazendo aquilo que dava certo. Muitas pessoas já sabem o que dá certo, não é falta de saber. Estou certo ou estou errado, gente? Porque tem muitas pessoas que já têm essa experiência. Vem para a igreja, pega firme, está com o espiritual elevado, está vencendo a guerra. Seja por uma razão ou por outra, dá uma desfalecida, abaixa os braços, começa a perder a guerra. Volta para a igreja, se levanta. Outro dia eu disse para uma senhora assim, ela disse assim para mim, uma senhora, ela disse, bicho, estou aqui para falar com o senhor, porque eu cheguei na igreja com a minha vida destruída, eu cheguei na igreja envergonhada, humilhada, com a vida no fundo do poço, e eu peguei firme, entrei na igreja para valer, e Deus mudou minha vida, me abençoou, tal. Aí eu voltei para a igreja que eu estava. Aí eu perdi tudo que eu conquistei. Aí eu falei, não, deixa eu voltar e deixa eu buscar novamente. Aí eu voltei de novo para a igreja e peguei firme novamente, e minha fé foi alimentada, e eu me levantei, e aí Deus me abençoou de novo, e eu me levantei. Aí o que eu fiz? Eu voltei para a igreja que eu era, porque eu estou cheio de amigo lá, sabe, bispo? Tem um monte de amigo lá, e agora eu estou aqui no fundo do poço, o que eu faço? Eu falei, me diga, senhora. Você acha que ela precisava que eu dissesse o que ela tem que fazer? Sim ou não? De verdade, fala para mim. Ou estava esperando uma grosseria da minha parte? Que é uma pergunta que não se faz. A senhora já sabe o que a senhora faz, o que dá certo e o que dá errado.
Quando a senhora pega firme na igreja, quando a senhora alimenta a sua fé aqui dentro, a senhora vence. Quando a senhora sai, a senhora perde. A senhora volta, a senhora vence. A senhora faz. O que a senhora tem que fazer agora? A senhora tem que criar raiz aqui. A senhora tem que permanecer firme, fazendo aquilo que dá certo na tua vida. O que não é inteligente é essa inconstância. O que não é inteligente é esse vai e vem. Não quer resultados inconstantes, oscilantes também, não pode viver uma fé assim. Amém, pessoal? Nós sabemos. Porque muitas pessoas, se eu perguntar, eu diria assim: quando você pega para valer, quando você se levanta com força, com determinação, quando você busca Deus para valer, que a sua fé está lá em cima, quais são os resultados? Muitos diriam para mim, já me responderiam: nossa, as coisas vão, as coisas acontecem. E quando os braços abaixam, o que acontece? Então nós sabemos o que fazer. Eu não posso abaixar os braços. Eu preciso... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você tem tua profissão? Nós estamos numa reunião falando de vida profissional. Se você estiver gripado, são raríssimas as pessoas que com gripe ou sem gripe vai trabalhar. Se tiver com febre, com gripe, com tosse. Se tiver cansado, vai trabalhar. Se não tiver bem emocionalmente, o que faz? Vai trabalhar. Porque tem que ir. Não diz isso? Tem que ir. Se obriga a ir. Faz aquilo que precisa ser feito. Porque se fizer corpo mole, vai ter um problema maior. Não é verdade? Se fizer corpo mole, vai ter um problema maior. As coisas vão se agravar, as coisas não vão caminhar como deveria. Se você for empregado, você corre o risco de ter corte do salário, ou de ser mandado embora. Se você é dono do seu negócio, você tem que estar ali, no pé do eito, e etc. Porque quando a gente não está bem espiritualmente, estou mal-humorado, estou com as emoções afloradas, não estou bem emocionalmente, por que quando pega uma gripinha, pega uma tossinha, pega uma febrinha, então, aí eu não preciso buscar Deus? Se eu preciso estar mais atento ao meu espiritual do que à parte física, porque o espiritual determina como será o físico. O mundo espiritual rege o mundo físico. O mundo espiritual rege o mundo físico. Se o meu espiritual estiver bem, se eu estiver buscando, enquanto ele estava com as mãos estendidas, o poder descia do alto e mandava em direção à guerra. Você entende isso aqui ou não? Porque senão se você não crê nisso, então você não precisa nem estar nessa reunião e fecha a Bíblia e esquece ela. Porque que coisa é essa? Mão estendida, vencendo a guerra. Mão abaixada, perdendo a guerra. Mão estendida, vencendo a guerra. Mão abaixada, perdendo a guerra. Que isso? Está vendo como as coisas funcionam? Então, enquanto estava com as mãos estendidas, espiritual elevado, fortalecido, o poder vinha de cima e emanava em direção à batalha. E eles estavam vencendo a batalha. A parte espiritual se cansava, começavam a perder a batalha. Amém? É isso que acontece hoje. É exatamente o que acontece hoje. Por isso, eu tenho que cuidar do meu espiritual. O meu espiritual tem que estar fortalecido. Porque enquanto eu estou em oração, enquanto eu estou na fé, em oração, mãos estendidas, abençoando, profetizando sobre o que é meu, o diabo tenta se levantar, vem surpresa, que eles foram pegos de surpresa. Eu estou em espírito, vigilante, atento, orando,
profetizando a vitória, a minha vitória, a vitória da minha empresa, a vitória da minha família. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, o diabo não vai vencer essa batalha, os enviados do diabo não vai vencer essa batalha. Eu profetizo essa situação revertida, eu profetizo cada um desses problemas caindo por terra, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo esse lugar, eu abençoo minha casa, eu abençoo meu trabalho, eu abençoo meus clientes, eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu vou para o lugar santo, eu vou para o monte, aqui é o monte, a igreja é o monte, eu vou para o monte, estendo as mãos, eu abençoo o que é meu. Eu profetizo, Senhor, manda, meu Deus, o fluxo do teu poder através, a tua unção através da minha vida. Manda, meu Deus, o teu poder através da minha vida. Eu abençoo, Senhor, envia os teus anjos lá no meu trabalho, envia os teus anjos na minha empresa, envia os teus anjos lá no banco. Senhor, eu preciso daquela vitória lá no banco, envia os teus anjos lá naquela empresa. Meu Deus, eu preciso daquele contrato assinado, envia, meu Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. O Senhor faz o que eu não posso fazer, o Senhor tem informações que eu não tenho, o teu poder é ilimitado, o meu é limitado, meu Deus. Opera lá, Senhor. Como é que vai perder? Como é que vai perder? Mas eu estou nervoso, eu não venho para a igreja. Eu estou chateado, eu não venho para a igreja. Eu estou cansado, eu não venho para a igreja. Eu estou irritado, eu não venho para a igreja. Eu estou com problema, eu não venho para a igreja. Eu estou sem problema, eu não venho para a igreja. Né? Tem isso também, né? Eu estou com problema, eu não venho. Estou sem problema, eu também não venho, porque agora eu não preciso buscar. Então eu não sei. É isso que muita gente precisa entender. A tua vida, a tua vitória, quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Amém? Por isso que uma oração como essa que nós fizemos hoje, ela pode mudar tudo. Você veio para a igreja, você pode ter certeza que você entrou com as mãos abaixadas, mas você vai sair com as mãos levantadas. Amém? E vai sair para vencer. Vai sair para vencer. Por isso é tão importante. Então nós precisamos ter esse discernimento. Moisés, mesmo sendo um homem que tinha uma comunhão especial com Deus, tinha um relacionamento especial com Deus, ele foi inteligente. Ele sabia que ele não podia subir sozinho. Ele não sabia quanto tempo aquela guerra poderia demorar. Ele teve discernimento. Ele já foi com pessoas preparadas para somar com ele, para estar na concordância com ele. Vem cá, sobe comigo, vamos lá, vamos orar, vamos buscar essa vitória. Ele teve essa atitude. Passa, por favor. Volta um, pulou 2. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e as colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur, sabe que essa pedra representa o próprio Senhor Jesus, né? Se assentou na pedra. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés. Pessoas que estavam na mesma fé, no mesmo espírito, mantiveram erguidas as mãos de Moisés. Você não chega na igreja batido, desanimado, não, tem jeito, levanta a cabeça, vamos lutar, você vai dar a volta por cima, vamos orar, vamos buscar, você não pode, eu não posso, mas Deus pode, nós vamos buscar, nós vamos orar juntos, nós vamos clamar juntos. Isso não é manter as mãos levantadas? A pessoa diz, às vezes, a pessoa, ela pode até dizer assim, estou quase entregando os pontos. Não, você vai entregar não. Você não vai entregar não. Uma palavra como essa pode mudar tudo, né? Eu tenho gente que até hoje me agradece por isso. Por ter um momento que estava para entregar os pontos, eu disse, você não vai entregar coisa nenhuma. Nós vamos lutar e você vai... E hoje a pessoa diz, obrigado, bispo. Obrigado, porque naquela época, se eu tivesse feito, eu estava arrependido até hoje. Eu teria feito besteira com a minha vida e eu estaria completamente arrependido. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita a fio da espada. Derrotou, por quê? Porque a parte espiritual se manteve firme até o final.
Diga comigo: espiritual bem, tudo bem. Espiritual mal, tudo mal. Espiritual bem, vencendo a guerra. Espiritual mal, perdendo a guerra. Isso é uma regra. E agora, não sou eu que tenho que dizer a você, não sou eu que tenho que dizer para você que você tem que se unir a pessoas de fé. Não sou eu que tenho que dizer para você que você tem que vir para a igreja. Você tem que saber que você tem que vir para a igreja. Você tem que saber que você, mesmo quando você não quer, aqui eles sabiam, mesmo cansados, sabia que permanecer os braços erguidos era importante para eles. Permanecer com os braços levantados até o final, o resultado final ia valer a pena. E há momento que você não está aguentando, há momento que você está se arrastando, há momento que você está cansado, há momento que você já não está suportando mais, mas você sabe que é importante você resistir. E quando você resiste, o resultado final é a vitória. Amém? Por isso, vou dizer para você, mais uma vez, tenha esse discernimento. Tenha esse discernimento que você precisa manter a parte espiritual levantada. Porque se a parte espiritual se cansar, então se prepare para a derrota. Porque se a parte espiritual, se você vigiar nisso, se você cuidar bem disso, mesmo cansado, mesmo muitas vezes achando que não vai suportar, porque não foi a parte física que sentiu aqui, foi a parte espiritual, mas mantiveram até o término daquela batalha, e venceram aquela guerra pelo espiritual, venceram aquela batalha. Depois as pessoas dizem assim, sei se eu estar na igreja é importante dessa forma, não sei se orar vai mudar alguma coisa. Responda você. Se você crê na Bíblia, responda você. Isso é uma questão de fé. Responda você. Eu posso responder. Eu falo isso e falo com orgulho. Muitas vezes eu chego em lugares que o que não falta é quadro de diploma na parede. E aqueles diplomas todos não resolvem o problema lá dentro. Mas uma oração resolve. Uma oração muda tudo. Entendeu? Muitas vezes eu chego que o que não falta é quadro na parede, diplomas e mais diploma. Estou desmerecendo o diploma não, só que não é ele que resolveu os problemas lá. Mas uma oração, uma atitude de fé ali dentro muda a situação. Amém? Fique em pé, por favor.